Resolução das questões da página 91. Questão 31. Estude o sinal de cada função. Letra A, f de x igual a 3x mais 16. Letra A, né? Na questão 31 ele pediu para fazer o estudo da função. Né? A função f de x é essa, né? Então, primeiro, né, nós vamos encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, a gente faz a função igual a zero, né? Então, o f de x igual a zero. Ou seja, esse 3x mais 6 tem que ser igual a zero para eu poder encontrar o zero da função. Aí eu faço 3x mais 6 igual a zero. O 6 está positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. 3x igual a menos 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 6 dividido por 3. X igual a menos 2. Então, o x é menos 2, né? Esse é o zero da função. Voltamos aqui na função e observamos o quê? Que o a, né, que é o termo que acompanha o x, né, da função afim, é maior que zero. Então, se o a é maior que zero, né, então a função é crescente. A gente vem, marca o ponto do zero da função, que é onde toca o eixo do x, né, que é esse eixo aqui. Como a função é crescente, então, se a função é crescente, a função começa de baixo e vai subindo, né? Porque à medida que o x vai aumentando, o y vai aumentando também. Então, essa, como é uma função crescente, né? Então, é nesse estilo aqui. O menos 2 é o zero da função. E temos o quê? Que a função é positiva, ou seja, é maior que zero, só para os valores aqui, ó, que ficam à direita do zero da função. E a função é negativa para os valores que ficam à esquerda da função. Então, o f de x é igual a zero, né? Que é o zero da função, para x igual a menos 2. A função f de x é maior que zero, ou seja, é positiva, né? Para os valores maiores que menos 2. E a função f de x é negativa para os valores menores que menos 2, né? Esse é o estudo, a resposta da questão da letra A da questão 31, né? É o estudo da função, né? Para saber quando a função é igual a zero, quando é maior que zero, quando é menor que zero, né? Lembrando que a gente precisa saber quando, se é crescente, decrescente e encontrar o zero da função. A letra B, né? A função é f de x igual a menos x menos 5. Então, a gente faz o f de x igual a zero. Então, temos que o quê? Que o menos x menos 5 tem que ser igual a zero. Então, tá menos 5, passa para o outro lado, mais 5. Então, menos x igual a 5. Como o valor de x está negativo, nós multiplicamos por menos 1. Aí vai ficar, multiplicar por menos 1 é inverter o sinal. O que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Então, porque seria menos por menos, mais. Menos por mais, menos. Aí 1 vezes x, x. 1 vezes 5, 5. Então, teríamos que x é igual a 5, né? Quando nós fizermos o f de x igual a 0. Voltando para a função, né? O a, né, que é o termo que acompanha o x, é o que? Aqui não aparece, mas é como se eu tivesse um 1 aqui. Então, é menos 1. Se é menos 1, então é negativo. Então, como a é menor que 0, a função é decrescente, ou seja, se é decrescente, a função começa em cima e vem diminuindo, né? O zero da função, né, que a gente encontrou seria o menos 5.
né? E como a função é decrescente, né? Os valores vão diminuindo. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y diminui. Então, temos o que? Que a função será positiva só para os valores à esquerda do zero da função e será negativa à direita do zero da função. Então, o f de x será zero, né, para o valor de x igual a menos 5. E a função f de x é maior que zero, ou seja, ela vai ser positiva, né? Se é maior que zero é positivo para os valores menores que menos 5. E a função será negativa, ou seja, menor que zero, para os valores maiores que menos 5. A letra C, temos a função f de x igual a x sobre 2 menos 3. Então, fazemos o f de x igual a zero, né, que é para descobrir o zero da função. Então, teríamos que x sobre 2 menos 3 tem que ser igual a zero. O 3 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x sobre 2 igual a 3. O 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, x vai ser igual a 2 vezes 3, x igual a 6. Então, esse é o zero da função, né? X igual a 6. 6 é o zero da função. Voltando para a função aqui, né? O termo que acompanha o x, né? Aqui está x sobre 2. Mas x sobre 2 é a mesma coisa que eu fazer 1 sobre 2 vezes x, né? Que seria x sobre 2. Então, 1 sobre 2 é um valor positivo, né? Então, se é um valor positivo, o a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a função é crescente, ou seja, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Eu marco o zero da função, que foi 6, né? E traço o gráfico nesse sentido, né? Porque ele começa no valor menor e vai aumentando. Então, nós temos o quê? Que o 6 é o zero da função. Então, a função é positiva para os valores maiores. Para os valores de y maiores do que o zero da função, ou seja, a função aqui só será positiva para valores de x maiores que 6 e será negativa para valores do x menores que 6. Então, nós temos o que? Que o f de x igual a zero, né? Que é o zero da função, para x igual a 6, né? O zero da função vai ser aqui para o valor de x igual a 6. A função será menor que zero, ou seja, negativa para valores menores que 6. E a função será positiva para valores maiores que 6. Letra D, né, na questão 31. f de x igual a menos 3x mais 7. Para achar o zero da função, né, faz o f de x igual a zero. Então, seria menos 3x mais 7, né? No lugar do f de x, o zero, né? Então, seria menos 3x mais 7 igual a zero. Menos 3x, o 7 está positivo, passa para o outro lado, negativo, menos 7. Como o valor do x aqui está negativo, nós multiplicamos por menos 1, né? Que só é inverter o sinal. Então, vai ficar 3x igual a 7. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 7 sobre 3, né? Que é o zero da minha função. Voltando para a função, observamos que o valor do a, né, que eu tenho que acompanhar o x, é menos 3, então é negativo. Então, se o a é negativo, ou seja, se o a é menor que zero, a função é decrescente. Então, começa do maior, passando pelo zero da função
que é 7 sobre 3, né? E vai diminuindo. Ou seja, a função vai ser positiva para valores à esquerda do zero, né? Porque o gráfico aqui está acima do eixo do x. Então, a função será positiva para valores menores que 7 sobre 3 e será negativa para valores menores do que 7 sobre 3, né? Outras palavras aqui, o f de x é igual a zero, né? Para o x igual a 7 sobre 3, né? Que é o zero da minha função que nós encontramos. F de x será maior que zero, ou seja, será positiva para os valores de x menores que 7 sobre 3. E a função será negativa para valores de x maiores que 7 sobre 3, né? Se for maior que 7 sobre 3, a função é negativa. Questão 38. As seguradoras de automóveis A e B cobram um valor anual prêmio, né? Mais um valor que o usuário deve pagar em caso de acidente, né? Que se chama franquia. Jean quer fazer um seguro para seu automóvel e recebeu as seguintes propostas das seguradoras. A seguradora A, né? É o prêmio. Diz que prêmio anual de 1.500, ou seja, você paga 1.500, né, a cada ano, e franquia de 1.400, ou seja, paga 1.400 em caso de acidente. A seguradora B, né, prêmio anual de 1.700 e franquia de 700. Aí a pergunta, né, para que vale a pena contratar a seguradora A, Jean não deve se acidentar com o carro por pelo menos N anos. O valor de N é... Então, ele deu as informações, então vamos fazer as funções referentes a cada seguradora, né? Ele disse que a seguradora A, né, o prêmio que seria o valor pago a cada ano, né? Seria de 1.500, né? Então, N anos seria 1.500 vezes o valor de anos, né? A quantidade de anos. Então, seria 1.500 vezes N anos, né? Mais, né, o valor cobrado, né? Que é a franquia de 1.400, né? Em caso de acidente. E a função B, né, a seguradora B, o valor pago, né, seria os 1.700, né, a cada ano, ou seja, 1.700 vezes N, né, que o N é a quantidade de anos, mais 700, que é o valor da franquia, né, que é em caso de acidentes. Então, teríamos a função, né, o valor aqui a ser pago na seguradora A, e o valor a ser pago na seguradora B, né? Em relação dessas funções. Seriam essas funções aqui que representariam o valor cobrado, né? Porque na seguradora A, se tiver só um ano e um acidente, então seria 1.500 vezes 1.500 mais 1.400 do acidente. E assim por diante, né? E aumentando os anos e aumentar essa quantidade aqui, né, que é do prêmio, né, que é a quantidade paga anualmente, que é a quantidade e a taxa de acidente fixa, né. Então, a seguradora B, do mesmo modo, né, 1.700 vezes N mais 700, né, que é o valor da franquia. Então, nós íamos fazer o que para saber em quanto tempo a seguradora A, né, é mais vantajosa. Então, a gente faz uma função auxiliar aqui, a função H, que seria o resultado do valor pago à seguradora A
menos o valor pago à seguradora B, né, que seria o V de A de N, o VA de N, menos o VB de N, que aí nós iríamos fazer a conta, né? Quem é o VA de N? 1.500 N mais 1.400. Colocaria aqui menos, né? Como é menos o valor todinho de o VB de N, que é 1.700 mais 700, isso tudo tem que estar dentro de parênteses, né? Porque eu quero tirar isso tudo daqui. Então é menos isso tudo. Então esse menos vai afetar todo mundo aqui. Então o H de N vai ser 1.500 mais 1.400 aí. Menos por mais dá menos 1.700N. Menos por mais dá menos 700. Vou trazer os valores de N para próximos dos valores de N. E o que não tem N próximo do que não tem N. Então 1.500 menos 1.700N mais 1.400 menos 700. 1.500N menos 1.700N menos 200N mais 1.400 menos 700, 700 positivo, né? Então já temos aqui o valor da nossa função H. Então temos o que? H de N igual a menos 200 mais 700. Então a gente vai fazer o que? Fazer um estudo da função H. Então a gente começa fazendo o que? Descobrindo o zero da função. Então o H de N, faz o H de N igual a zero. Então vamos ter que menos 200N, né? Mais 700 é igual a zero. Menos 200N, tá mais 700, passa para o outro lado, menos 700. Multiplica por menos 1, né? Que o valor que está acompanhando aqui a variável está negativa, então temos que 200N é igual a 700, né? Multiplicar por menos 1 é inverter o sinal de todo mundo. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. O 200 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, N vai ser igual a 700 dividido por 200, né? N vai dar igual... Nós poderíamos o que? Simplificar esse zero com esse zero com esse e dividir só 7 por 2, que dá 3,5, né? A metade de 7 é 3,5. Achamos aqui o valor de N. Então, voltamos para a função, né? H de N. O termo que acompanha o N, que é a variável, né? É o A. O A é menos 200, então se é menos 200, então H é decrescente. 3,5 é o zero da função. Então, se é decrescente, ela começa do menor, passa pelo zero e vai só diminuindo. Ou seja, a função H será negativa, né, para valores maiores que 3,5, né? Então, ela perguntou onde seria a função, qual seria, em quantos anos a seguradora A seria mais vantajosa, ou seja, a seguradora A teria que ser menor, o valor da seguradora A teria que ser menor do que o valor da seguradora B. Então, isso quer dizer o quê? Que como eu fiz aqui a função H é a subtração das duas funções, o zero da função aqui é o valor onde as funções são iguais, né? Que tem uma questão resolvida que é basicamente essa mesma questão aqui, assim, bem parecida. Então, esse seria o que? O zero onde as funções são iguais, né? Então, a função H só será menor que zero, né? Como eu fazia o que? V de A, né? Menos V de B. Não coloquei o N não, mas só para ter uma noção. Igual a zero. Então, para isso, vamos botar aqui. Não, eu quero o valor de V de A para ser menor do que zero. Para V de A ser
menos B ser menor do que zero, né? Então, V de A tem que ser menor do que V de B, né? Porque ele está negativo, passa para o outro lado positivo, né? Então, eu não queria a função H menor que zero, né? Então, V de A tem que ser, para ela ser menor do que, para os valores que ela é menor do que zero, então eu teria que o V de A de N é menor do que o V de B de N. Então, e isso acontece para quais valores? Para os valores maiores que 3,5. Só que as opções que ele deu na questão são 2, 3, 4, 5 e 6. E ele pede pelo menos quanto tempo, né? Então é o menor valor para que a função seja mais vantajosa, né? Então, como o n tem que ser maior que 3,5, né? A resposta vai ser o n igual a 4 anos, né? A resposta é a letra C. Ó, n igual a 4, né? Então, essa seria a minha resposta. Resposta na questão 38, letra C.